A maioria das obras tem um personagem comum com algo dentro, como uma raposa, um fio de cabelo ou uma fruta. Aqui temos um sistema que tornou um cara fracassado em um verdadeiro vencedor. E essa é a história de Solo Leveling. Agora vamos entender a pré-história de Solo Leveling, começando há milhões de anos atrás. No início absoluto existia apenas a luz e a escuridão, criadas pelo Ser Absoluto. Da luz surgiram os governantes, e da escuridão surgiram os monarcas. A missão dos governantes era proteger o mundo, e dos monarcas, destruí-lo. Assim começou uma guerra sem fim que atravessou eras. Com o passar do tempo, os governantes perceberam que toda aquela batalha não passava de uma diversão para o Ser Absoluto. Tomados pela revolta, eles se uniram e o atacaram. Apenas Ashborn permaneceu fiel, mas foi traído pelos outros e, ao absorver a escuridão, se transformou no Monarca das Sombras. Após a queda do Ser Absoluto, os governantes criaram armas que continham fragmentos do poder e iniciaram uma verdadeira caçada contra os monarcas. Ashborn chegou a se aliar com outros monarcas, mas foi novamente traído e passou a buscar por vingança. Ele então se isolou, reconstituindo seu poder e formando um exército de sombras. Muitos séculos depois, os monarcas tentaram invadir o mundo humano. Os governantes reagiram para defendê-lo, mas falharam repetidas vezes em impedir a destruição. Como último recurso, criaram o Cálice da Reencarnação, capaz de retroceder o tempo em 10 anos para tentar mudar o rumo da história. 10 anos atrás, os governantes começaram a abrir portais no mundo humano e introduziram a magia aos poucos. Eles escolheram 7 humanos como receptáculos dos seus poderes. Entre eles, Sung E-Hwan, Go Gun-He, Christopher Head, Jonas e Thomas André. Assim, eles se tornariam caçadores de elite, prontos para enfrentar os monarcas. Ashborn, depois de traído e forçado a absorver a escuridão, ainda mantinha parte da sua consciência e ideias originais. Ao longo de séculos de luta, ele ficou extremamente poderoso, mas mesmo assim sabia que não conseguiria vencer todos os monarcas sozinho, principalmente Antares, o rei dos dragões. Ashborn, que nasceu como um governante e agora havia se tornado um monarca, entendeu que a única forma de garantir a vitória contra os monarcas seria encontrar um humano que pudesse herdar o seu poder integral, sem enlouquecer ou ser destruído. Para resolver isso, ele criou o Sistema, um programa de treinamento autônomo que funciona como um jogo. Ele controla missões, recompensas, penalidades e desafios, e dá acesso a habilidades únicas, como o armazenamento de sombras e invocações. O Sistema era um filtro, um campo de treinamento, criado com a única missão de forjar um sucessor perfeito para o Monarca das Sombras. Além do Sistema, ele criou uma dungeon, a mais perigosa de todas, com uma estátua do Ser Absoluto. Ashborn, sendo o único governante que permaneceu fiel, nunca esqueceu o Ser Absoluto. Ele mantinha respeito pela figura original, mesmo discordando da guerra sem sentido. Por isso, quando ele criou o Sistema, ele decidiu usar a imagem do Ser Absoluto como o rosto da primeira e mais perigosa prova. Ele usou o poder da manipulação dimensional e criação de sombras para construir uma dungeon inteira artificial, a famosa Dungeon Dupla. O objetivo era simples: criar uma prova mortal que filtrasse os candidatos. Garantir que apenas alguém com instinto de sobrevivência extremo, coragem para enfrentar o impossível e capacidade de aprender rápido pudesse seguir no Sistema. A estátua é o guardião da primeira prova. Ela representa o Ser Absoluto, não só como figura de referência, mas também como um aviso de que o candidato deveria ser humilde diante de um poder superior. Por isso, na primeira fase do teste, ele ataca todos que não se ajoelham diante dele. É uma lição simbólica. Quem é arrogante, morre. Quem respeita a força suprema, sobrevive e avança. Essa combinação de simbolismo e brutalidade servia ao propósito de Ashborn: encontrar alguém com as qualidades necessárias para se tornar o próximo Monarca das Sombras. Iniciando, seu segundo despertar começa agora. Há alguns anos, no mundo de Solo Leveling, misteriosas fendas chamadas de portais começaram a surgir.
Esses portais conectam a Terra a dimensões cheias de criaturas perigosas, chamadas de monstros. Quando abertos, os portais liberam esses seres, ameaçando a humanidade. Quase ao mesmo tempo em que os portais apareceram, algumas pessoas desenvolveram poderes especiais, e eles ficaram conhecidos como caçadores. Cada caçador desperta com um nível fixo de poder. As classificações vão de E, o mais fraco, até S, o mais raro e mais forte. Esses caçadores se tornaram a única defesa da humanidade contra as hordas de monstros. Geralmente, os humanos despertos têm poderes e habilidades, porém, em raros casos, acontece um segundo despertar. E esse segundo despertar significa aumentar muito seu próprio nível de poder. Com o aumento dos portais, governos e organizações perceberam que caçadores precisavam ser mais organizados. Assim nasceram as guilds. Cada portal exige que caçadores entrem e eliminem os monstros que vivem lá dentro. Caso contrário, o portal transborda, liberando criaturas no mundo humano. Essa atividade virou profissão, mas também uma roleta russa. Entrar em um portal significa um risco constante de vida. A vida cotidiana se adaptou a essa nova realidade. Caçadores de alto nível são respeitados, ricos e famosos, enquanto caçadores fracos mal conseguem sobreviver. A sociedade gira em torno da exploração dos portais, tanto pelo perigo quanto pela riqueza gerada com cristais mágicos e os recursos encontrados dentro deles. Este é Sung Ji-won, ainda criança, e no futuro ele será considerado o caçador mais fraco de todos os tempos. A família dele segue um padrão: pai, mãe, ele e a irmã mais nova. Eles vivem uma vida feliz por algum tempo, mas as coisas começam a ficar realmente loucas quando o pai dele some. Isso aconteceu há cerca de 10 anos atrás. O pai era um caçador coreano de alto nível que participava de uma expedição para limpar uma dungeon de rank alto. No meio da missão, uma porta especial apareceu dentro da própria dungeon, algo extremamente raro e perigoso. Ele entrou com outros caçadores, mas era uma armadilha. Assim que atravessaram, a maioria foi destruída, menos ele, porque algo nele chamou a atenção dos governantes. Como já vimos, ele é um dos escolhidos. Ele foi selado em um espaço entre dimensões que funciona como um campo de batalha eterno. Esse lugar ficava fora do fluxo normal do tempo. Enquanto no mundo real estavam passando anos, para ele pareciam dias. Sempre com batalhas constantes contra criaturas de alto nível enviadas pelos monarcas. Ele foi escolhido pelos governantes para ser uma barreira viva, evitando que essas criaturas cruzassem para o mundo humano. Ele não podia sair por conta própria, apenas quando os governantes decidissem que a barreira não era mais necessária. 6 anos se passaram desde que o pai desapareceu. Então a mãe de Jin-woo entrou em coma, e ele teve que sustentar a casa. Imagina só, com apenas 20 anos, tendo que sustentar uma casa sozinho. Loucura, né? Mas ele fez isso sozinho por 4 longos anos. O coma da mãe dele não é nada comum. É, na verdade, uma doença chamada de sono eterno que surgiu quando os portais apareceram. A primeira opção foi trabalhar de pedreiro. Olha só que Nutelinha ele trabalhando com capacete e luvinha branca. Ai, ai. Mas enfim, a irmã dele é bem focada nos estudos e ele faz de tudo que pode para pagar tanto a internação da mãe quanto as despesas da irmã. Inclusive, arriscar a própria vida. Ele é fraco. Até mesmo como um humano comum, ele é mais fraco do que a maioria. Trabalhar batendo laje não deu muito certo. Molenga, franzino e apesar dos 20 anos tem cara de criança. Só que isso estaria para mudar. Porque na sua loucura de ganhar mais e mais dinheiro, ele acabou se enfiando em uma dungeon absurda. Mas já vamos falar disso. Ele foi classificado como Ranking E, o mais baixo. E já quase perdeu a vida várias vezes em dungeons simples. Até os monstrinhos mais fracos dão um sacode nele. Apesar disso, ele continua arriscando. Ele não tá nem aí para a própria vida. Entra em portais para sustentar sua mãe hospitalizada e a sua irmã mais nova. Um belo dia, em um canteiro de obras, o caçador mais fraco do mundo, Sung Ji-woo, chega para mais uma raid. Apesar da fama, ele é até bem tratado. Afinal, se ele está presente, a missão deve ser tranquila.
Jin-woo cumprimenta a Lee Jo-hee, uma healer com quem ele já trabalhou. Ela se preocupa ao ver os ferimentos e pede que ele tome cuidado. E ele se senta e conversa com ela. Mesmo com todos os riscos, ele não se importa em ser chamado de fraco. Ele já está acostumado. Logo, o líder da equipe, o Song Chi-woo, reúne todos eles e se apresenta antes de entrar no portal. Enquanto todos se apresentam, Jin-woo checa sua arma. Uma simples faquinha. É tudo que ele pode comprar no momento. Ganhando coragem, ele é o último a atravessar o portal. Em outro local, longe dali, o presidente da Associação de Caçadores da Coreia, Go Gun-hee, conversa com seu assistente sobre as raids. Go explica que os recursos obtidos nas dungeons estão em alta demanda e podem ser vendidas a altos preços, usadas para criar armas, equipamentos e até fonte de energia. De volta à dungeon, Jin-woo encontra sua primeira pedra mágica e se alegra. Mas ele é atacado por um monstrinho, sai ferido e sem a arma. Ele é salvo por Jo-hee e Kim, que derrotam um monstrinho e curam seus ferimentos. Logo, a equipe derrota o chefe da dungeon e comemoram enquanto levam os itens. Mas logo o caçador Jung-ho descobre uma passagem secreta, uma entrada para uma dungeon dupla. Algo raro e perigoso. Essa é a dungeon de Ashborn, o primeiro monarca das sombras. Então eles decidem votar se devem explorar ou não. Jo-hee é contra, mas Jin-woo, pressionado pela vida difícil, o pai ausente e a mãe hospitalizada, vota a favor. Ele precisa de dinheiro e vai arriscar a sua vida por isso. Beleza, agora parece que a gente chegou em Round 6. Em outro lugar da cidade, 2 ladrões roubam uma bolsa e tentam fugir de moto. Então, uma mulher salta. Dawn Mortal recupera a bolsa e derrota os ladrões em um só movimento. Ela é uma caçadora de ranking S, Sha-Hain. Desculpa pelas pronúncias dos nomes. Coreano não é meu forte. Incomodada com a atenção que ela recebeu, ela foge pulando entre os prédios. Voltando para a caverna, após 40 minutos de caminhada, Jin-woo pede desculpas a Jo-hee pela sua decisão. Ela está irritada e chama a atenção dele por se arriscar tanto, lembrando como ele apanhou para um monstrinho tão fraco. Então ele se sente culpado. Ela até o consola, dizendo que um dia ele pode agradecê-la com um jantar. Rolou um clima aqui, hein? Ela tá com segundas intenções. Eles chegam a uma enorme porta e decidem abri-la. Do outro lado, encontram uma sala imensa com estátuas antigas e inscrições. De volta à Associação de Caçadores, o presidente Gun alerta os novos despertos sobre os perigos da profissão. Ele os aconselha a nunca serem arrogantes ou imprudentes e compartilha um conselho simples. Tenham medo. Isso pode salvar as suas vidas. Voltando para a caverna, as chamas azuis se acendem. Os caçadores se deparam com um templo silencioso e estátuas gigantescas. De repente, a porta se fecha. Um caçador até tenta abri-la, mas uma estátua se mexe e não foi a porta que se abriu, e sim o caçador. Depois de acertá-lo, a estátua volta à sua posição como se nada tivesse acontecido. Todos ficam em choque. Jin-woo se volta lentamente para a estátua e vê que os seus olhos estão brilhando e os observando. Jin-woo, por puro instinto, grita para todos se abaixarem. Um raio de energia destrutiva sai dos olhos da estátua e faz uma verdadeira limpeza em alguns deles. Aqui, Jin-woo salvou a Jo-hee e eles estão começando a entender o quão grave é essa situação. Paralisados de medo, os sobreviventes não sabem o que fazer. Song, o veterano, grita para que ninguém se mova, e Jo-hee está completamente em choque. Shi-yu perdeu um braço, e enquanto Jin-woo tenta ajudá-lo, ele diz que a estátua pode ser ranking A, talvez até ranking S, e então ele aponta 3 leis escritas nas paredes. Elas são: adore a Deus, louve a Deus e prove a sua fé. Quem não seguir as leis não sairá com vida. Jin-woo entende que Deus se refere à estátua. Então eles começam a discutir como enfrentar essas 3 provações impostas pela estátua. Um caçador mais impulsivo decide fugir, alegando que é rápido demais para ser pego. Ao correr para a porta, ele é vaporizado por outro raio. Apesar do desespero, eles tentam manter a calma. Então Jin-woo decide testar a primeira lei: se ajoelhar diante da estátua. Então, os olhos da estátua brilharam e depois se apagaram. Funcionou. Ele tinha entendido e grita para todos os outros caírem de joelhos imediatamente.
A estátua só incinera aqueles que não estão de pé. Uma vez que todos se ajoelham, a expressão da estátua muda, com um sorriso sinistro. Achando que o perigo passou, Park Byung-sik se levanta, aliviado por ver a estátua parada. Os outros o acompanham, mas ficam horrorizados ao ver que a estátua também se levantou. E agora está caminhando na direção deles. Parece um pesadelo sem saída. Tentando cumprir a segunda lei Louvai a Deus, um deles tenta cantar louvores antigos, mas a sua música não agradou à estátua e pisou nele sorrindo ainda mais. Desesperado, outro corre até uma estátua que tem uma espada, acreditando que os cantos das paredes são mais seguros. Eles até tentaram alertá-lo, mas é tarde demais. A estátua parte ele ao meio. Nesse caos, Jin-woo percebe o verdadeiro significado de louvar a Deus. Não são palavras, mas a música vinda das estátuas com instrumentos. Ele grita que os sobreviventes devem correr até as estátuas. Shiyu testa a teoria ao chegar em uma estátua com trompete, e logo ela começa a tocar. Sang-sik encontra uma estátua com um violino. Jin-woo rapidamente leva Jo-hee até uma estátua com um tambor, mas percebe que duas pessoas não ativam a estátua, é uma pessoa por estátua. Ele deixa ela ali e sai correndo procurando por outra. Mas a velocidade dele é bem limitada, e ele é quase eliminado, mas ele consegue chegar em uma estátua que canta. Assim, a estátua para, retornando ao trono e voltando uma expressão neutra. Jin-woo perdeu uma perna nessa brincadeira, e Jo-hee está cada vez mais traumatizada. Logo, todo o lugar treme, revelando um altar de pedra bem no centro. Jin-woo reconhece que é um altar de sacrifício, e com a ajuda de dois companheiros, ele caminha até o altar. Quando chegam lá, chamas azuis se acendem. Ao entender o que estava acontecendo, ele pede que todos subam no altar. Quando todos entram, as chamas surgem ao redor e todas as estátuas da sala começam a se mover. Quando eles estão olhando fixamente para as estátuas, elas param. Se eles não olharem, as estátuas continuam avançando para o centro. É ou não é batatinha frita 1, 2, 3? Jin-woo também entende que as chamas azuis são um cronômetro, e eles precisam manter as estátuas paradas até as chamas acabarem. Ninguém pode sair do círculo nem deixar de olhar para as estátuas. Mas logo as pessoas começam a entrar em pânico e tentam fugir. O problema é que a saída deles cria pontos cegos, e um deles foge. Agora tem apenas 3 no centro. As estátuas continuam avançando, não tem gente suficiente para olhar para todas elas. E então, Shiyu toma uma decisão. Ele golpeia a Jo-hee e a leva embora dali, deixando Jin-woo para trás. Agora ele está sozinho e desesperado. E em seus pensamentos, ele se entrega, fechando os olhos e lamentando não ser forte o suficiente. As estátuas o atingem brutalmente. Nesse momento, a última chama se apaga e o sistema aparece diante dele, perguntando se ele deseja se tornar um jogador. Jin-woo, sem saber, havia vencido o desafio do Monarca das Sombras e aceitou se tornar um jogador. Assim, agora com um novo poder, todo o seu corpo foi restaurado e ele foi lançado para fora da dungeon, porém desacordado. Ele foi encontrado e levado até um hospital. Lá ele acorda e tudo o que ele viveu parece um grande pesadelo. Para sua própria surpresa, o corpo está completamente curado, inclusive a perna que ele havia perdido. Então ele é visitado por 2 agentes da Associação de Caçadores. Eles explicam que ele ficou inconsciente por 3 dias. E nenhuma estátua ou algo parecido foi encontrado naquela dungeon. Tudo o que eles viveram desapareceu misteriosamente. Tae-shik pergunta se ele passou por um segundo despertar e se ficou mais forte, mas ele não tem certeza. Então, eles entregam um medidor. Animado, Jin-woo pergunta qual é o seu novo ranking, mas eles ficam super decepcionados ao ver que ele é tão fraco quanto antes. A única coisa realmente diferente é que agora ele vê letras flutuantes. Esse é o sistema que só ele pode enxergar. Quando eles saem da sala, ele começa a ter flashes de memórias e lembrar que aceitou o sistema. Logo a irmã dele invade o quarto do hospital, desesperada com o seu irmão. Ela está realmente preocupada com ele e até ameaça largar os estudos. Jin-woo, como sempre, se sente culpado. Curioso, ele toma coragem e pergunta para a irmã se ela vê as letras no ar. Então ela pensa que o irmão está ficando muito doido de tanto apanhar ou bateu forte demais com a cabeça.
Logo ele começa a fuçar no sistema e encontra uma central de notificações, uma caixa de entrada. As mensagens são autoexplicativas e o sistema é muito fácil de usar. Ele precisa cumprir missões e, se não cumpri-las, terá penalidades. Mas se cumprir as missões, ele terá recompensas. E logo aparece a sua primeira missão: o treino físico. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e correr 10 quilômetros. Tudo cronometrado pelo sistema. Ele mesmo acha que ainda está alucinando. Existem várias telas flutuando no ar. Mas ele, sem saber o que fazer, decide ignorar tudo. Enquanto isso, surge um portal no meio da rua. O pessoal comum, civil, só reclama. Logo chega a polícia e interdita o local. Chegando à noite, o nosso protagonista preguiçoso estava dormindo e babando no travesseiro, quando o sistema notifica: chegou a hora da penalidade por não cumprir o treino. Então ele é transportado para ser perseguido por uma centopeia gigante. Ele vai ter que correr pelas próximas 4 horas, descalço e correndo na areia quente de um deserto escaldante. O ex-fracassado corre pela sua vida. Enquanto isso, as enfermeiras estão procurando por onde ele está. Jin-woo está suado, chorando, babando e com o nariz escorrendo de tanto correr, desesperado e quase sendo devorado. Então o tempo acaba. Ele volta para o hospital e esse é o fim da penalização. Ele já volta inconsciente. Porém, ao acordar, ele está se sentindo muito bem e renovado, cheio de energia. Ali é chamada para uma nova raid. Lembra do portal que apareceu no meio da rua? Pois é, ela acabou de entrar em um onde quase todo mundo foi eliminado, para agora chamarem ela 4 dias depois para entrar em outro. E é claro que ela recusou. A atividade dos portais tem aumentado e no momento todos os caçadores estão ocupados. Ela fica sabendo que o mais fraco do mundo acordou e decide ir até lá ver se ele está bem. Afinal, ele prometeu que ia levar ela em um encontro e ela até levou um buquê de flores para ele. Mas Jin-woo, agora com medo da centopeia, faz o treino à risca todo dia. E quando ela chega, ele está correndo de um lado para o outro. E nem precisa ficar cansado. Ele consegue aplicar a poção de recuperação total. Depois de cada treino, ele ganha uns pontos para colocar onde quiser. E como ele é o caçador mais fraco do mundo, é lógico que ele colocou os pontos em força. E assim ele fez. Aqui começa a transformação. Tanto o corpo quanto o rosto e até a voz mudam um pouco. Cada vez que ele coloca pontos, ele fica com mais cara de adulto e vai abandonando a sua aparência infantil. Em uma das suas recompensas, dropou uma chave. Mas não é a chave do coração da morena, e sim uma chave para treinar em uma dungeon particular. E ele treina mais uns dias no hospital e coloca 31 pontos em força. Então ele vai pro metrô testar as suas novas habilidades com a dungeon iniciada pela chave. É a primeira vez que ele entra sozinho em uma dungeon. Mas ele sabe que se ficar perigoso, ele pode fugir. Logo aparecem esses bichinhos verdes que antigamente davam uma surra nele. Ele ainda tinha medo, até que descobriu que consegue acabar com eles igual matar barata. E assim, vai entendendo que realmente está ficando bem mais forte. Na sequência, aparecem mais uns lobos. E ele sentou a faca em cada um deles. Mesmo com medo, ele venceu. Jamais que o Jin-woo comum conseguiria enfrentar esse tipo de coisa. Ele mesmo está em choque. Mas também está entendendo que a vida dele vai mudar para sempre. O sistema agora está assim: força 32, agilidade 11, percepção 11, vitalidade 11, inteligência 11. Então ele decide upar o nível várias vezes antes de ir até o chefe. E o que não falta ali são lobos. Tem um monte. E assim ele sai picando lobo na faca como se fosse manteiga quente. Ele pensa em ir embora, porque ainda está com muito medo, mas a vontade de ficar mais forte é maior. Ele realmente está pegando gosto pela coisa. Lembra daquele portal que apareceu no meio da rua? Pois é, ninguém foi lá e os monstros saíram para fora e começaram a tocar o terror na cidade. Ali é chamada mais uma vez. Parece que ela é uma das únicas desocupadas da região. Então ela decide ir. Enquanto isso, Jin-woo já chegou ao level 15, com força 45 e o restante 24. E ele quer testar toda essa evolução no boss. O chefão é uma serpente gigante encouraçada. Para vencer, ele precisa de estratégia, itens e sorte. Durante a luta, a determinação de Jin-woo ativa uma aura azul, que muda sua aparência.
muda o formato do cabelo e deixa ele com um corpo mais forte. Foi a primeira grande evolução. Com essa nova aura, ele ataca a serpente com muita dificuldade e dá o golpe final. Depois de derrotar o boss, ele ganhou uma adaga e a habilidade de envenenamento. E a dungeon acabou. Mas bem perto dali, vários caçadores já estavam cansados de lutar contra tantos monstros que saíam o tempo todo do portal. Ali também estava curando e dando suporte. Jin-Woo chegou ao local e observou de longe. Os caçadores estão sofrendo ao lutar contra um golem, mas ele percebe que o monstro é mais fraco que a cobra que ele acabou de derrotar sozinho. Então, sem se mostrar, no meio da multidão, ele decide lançar uma espada quebrada bem na fuça do golem. O resultado foi brutal. Com um único golpe, ele destruiu a defesa e ajudou a derrotar o monstro que vários caçadores estavam com dificuldades. Nem ele mesmo acredita que evoluiu tanto. Então, sem querer chamar atenção, ele some no meio da multidão. Agora ele está se exibindo no hospital. Brotou num corpo super definido e ele está treinando sem camisa. No hospital só tem enfermeira novinha e todas ficam apaixonadas por ele. Mas vamos parar por aqui. Isso não é anime de harém. No outro dia, já em casa com a irmã, ela nota que ele cresceu em altura e agora está com o cabelo espetado. A grande pergunta é, ele foi cortar o cabelo ou o cabelo diminuiu com os treinos? Não vamos ficar falando disso o tempo todo, mas apenas para atualizar agora, os pontos estão assim. Força 50, agilidade 35, percepção, vitalidade e inteligência 27. Como sempre, ele está focado em distribuir pontos em força. Jin-Woo é um endividado, não consegue pagar o aluguel e nem bancar a casa direito. Então agora, muito mais confiante, ele começa a buscar vagas em dungeons para faturar uma grana. No outro dia, após cumprir o desafio diário, ele encontra um grupo de 6 caçadores. E juntos, eles vão entrar em uma dungeon. Eles querem o Jin-Woo para completar o time e dão um contrato para ele assinar. Após saírem da dungeon, cada um vai receber 6 milhões de wons, que convertendo hoje seria uns 8 mil reais para cada. E antes de entrarem, chega esse Cavaleiro do Zodíaco. O cara tá com uma armadura pesada, caríssima. E o nome dele é Jin-Ho. Gente, o prota chama Jin-Woo e esse aqui se chama Jin-Ho. Pra que o autor gosta de complicar tanto? Era só colocar um nome bem diferente. Mas ok, o primeiro nome dele é Io. E para facilitar a nossa vida, igual eu fiz com a Lee, eu vou chamá-lo pelo primeiro nome. Io é ranking D e tem o poder aquisitivo. Logo eles entram no portal e logo descobrem que esses caras são bem filhos da mãe. De repente começa a brotar inseto de todo o lugar e todos precisam lutar para se proteger. Andando mais à frente, eles descobrem uma caverna de cristais e lá dentro uma aranha gigante. Eles deixam o Jin-Woo e o Io para trás para que eles enfrentem a aranha sozinhos. A ideia era usar eles como distração para roubarem o máximo possível e fugirem deixando eles ali para virar refeição. A aranha é mais forte que Jin-Woo, mas ele decide lutar. Ele tem coisas que nenhum outro caçador tem. Itens de cura, regeneração, mana e outros. E isso dá uma vantagem enorme. Enquanto ele luta com uma aranha, Io fica aterrorizado, achando que ele é algum tipo de psicopata. A luta contra a aranha não foi fácil. Ele se feriu várias vezes, mas se curou também. Até que em um momento perfeito ele atinge o olho da aranha injetando o veneno da cobra, causando paralisia, drenagem e alguns outros efeitos. Ou seja, o boss já era, e o level é claro que subiu. Comentário pessoal aqui. De todos os monstros que ele enfrentou, todos ele deu o golpe final nos olhos. O Io, apavorado, achando que seria o próximo depois da aranha, começou a puxar o saco dele. Mas os traidores voltam, e além de abandonarem eles para trás, ainda queriam matar eles ali. O sistema exibe uma notificação com a próxima missão. Jin-Woo tem 30 segundos para se inscrever no canal e curtir o vídeo, para não tomar uma punição severa do sistema. Mas se ele cumprir a missão, ele recebe uma boa recompensa.
Além disso, o sistema manda fazer 6 kills. Ou seja, ele precisa passar a faca nos traidores. E ele até fica na dúvida se deve fazer isso ou não. Mas se ele não fizer, quem vai morrer é ele. Então ele decide. E nesse momento, a doce aura azul de Jin-woo se torna negra. 1 a 1, Jin-woo começa a cortar. Sem conseguir ver ou acompanhar seus movimentos, os caçadores de ranking C começam a entrar em desespero. A velocidade e o corte envenenado são uma combinação super fatal. Apenas um pequeno corte causa a morte em segundos. E ele faz uma verdadeira limpeza, aterrorizando seus inimigos. Muitos entraram em desespero. E até o chefe deles, que se considerava muito forte, Jin-woo pegou na cara dele e o esmagou no chão. E deu um belo corte. Mas o problema é que esse cara é irmão de um caçador ranking S. E em breve isso vai dar problema. Além das novas habilidades e pontos, ele ficou com quase toda a grana. Nessa noite, ele pediu um iFood especial para a irmãzinha, pagou o aluguel, o tratamento da mãe e tirou o nome do Serasa. Um detalhe importante é que a irmã dele gasta tanto porque ela está estudando para passar em medicina. No outro dia, Yo pede para tomar café com ele. Os dois vão finalmente conversar em um ambiente normal. Yo quer a ajuda dele para impressionar o papai e causar inveja no irmão. Mas Jin-woo não está nem um pouco interessado nisso. Mas o Yo é muito insistente. E como eu disse, ele tem o poder aquisitivo e oferece 30 bilhões de wons. Convertendo isso hoje, é 100 milhões de reais. E Jin-woo recusa. Ele considera que esse valor é muito baixo para suas capacidades. O caçador ranking S, Fang, é o irmão do traidor da Dungeon da Aranha. E agora ele quer vingança sobre a vida do irmão. E vai começar a caçar o Jin-woo por aí. Você pode até não aceitar, mas esse é o máximo que eu consigo fazer para falar o nome desse cara. No outro dia, Jin-woo sai para correr com a sua irmã. E ele acaba se exercitando o dobro do que o solicitado. Isso faz dropar um item do sistema. Uma chave vermelha para uma dungeon especial. Nessa dungeon, ele pode encontrar um item que se chama o Elixir da Vida. E é isso mesmo que ele queria, algo que pudesse salvar a mãe dele. Então, a meta agora é subir de nível até conseguir obter o item. Depois de entrar, ele já dá de cara com uns Cerberus de alto nível. Foi uma luta bem difícil. Ele se feriu e quase morreu várias vezes. Precisou se curar muito. E quando ele finalmente venceu, ele estava quase sem nenhum ponto de vida. Mas essa vitória foi decisiva. Ele venceu um adversário muito mais forte. E isso fez ele subir de nível várias vezes. Além de conseguir vários itens, ele ganhou uma fórmula de como fazer o Elixir da Vida. Agora ele precisa coletar os itens e uni-los. Depois de derrotar os Cerberus, ele está compatível com um ranking B. E pensar que ele conseguiu isso em poucos dias é inacreditável. Mas as coisas vão ficar bem mais interessantes. Agora, sem mais nenhuma poção de vida, quase 100 pontos de vida, e tudo acabando, ele decide voltar. Pegar mais nível e voltar lá depois, quando estiver mais forte. Para treinar, ele decide ajudar o Yo nas suas raids e aceita a grana que ele prometeu. Mas isso vai começar só em algumas semanas. E enquanto ele estava à toa andando na rua, ele recebeu uma convocação para uma raid de baixo nível. E ele decide ir. Mas quando chega lá, ele encontra a galera da primeira raid do Ashborn. Aquela da estátua onde todo mundo deixou ele para trás. Para completar, o grupo vem com 3 prisioneiros. Uma rápida explicação aqui. Tem tantos portais surgindo que não tem mais caçadores para dar conta de tudo. Então, eles estão usando todos os recursos disponíveis, inclusive os detentos. Mas eles vão ser vigiados por esse cara. Na verdade, ele é mais psicopata do que todos eles juntos. E o nome dele é Kang. Dentro da dungeon, tudo normal. Monstrinhos verdes, criaturas comuns e cristais. Mas o Kang recebeu 300 milhões, mais ou menos 1 milhão de reais, para apagar os 3 lá dentro. Ou seja, os detentos iam entrar, mas não iam sair. Mas como ele é muito louco, ele decidiu atacar todo mundo, e não só os 3. E o Jin-woo pegou ele no ar. Agora ferrou seu disfarce de caçador mais fraco do mundo.
E ele vai ter que enfrentar um ranking B e mostrar para todos os sobreviventes o que ele se tornou. Ele e Jin-woo têm a mesma velocidade e a mesma força, e o adversário tem muito mais experiência em combate. Mas Jin-woo tem o sistema, o que é uma vantagem enorme. Kang tem uma habilidade secreta chamada de furtividade, que o deixa invisível. Só isso poderia classificá-lo como um ranking A, mas ele prefere esconder sua habilidade de todos e fica onde está para eliminar pessoas. A luta é bem difícil, até mais do que o próprio Jin-woo poderia esperar de um ranking B. Mas finalmente, quando ele consegue atingi-lo, ele envenena e depois consegue dar o golpe final, quando ele ainda estava no modo furtivo. E após derrotá-lo, ele ganha a habilidade de furtividade e também derrota o chefe, encerrando a range. Um pouco mais tarde, Lee chama o Jin-woo para conversar. Ela diz que vai deixar de ser caçadora e cobra o encontro que os dois tinham marcado. Mas nada acontece e cada um segue o seu caminho. Então começam as dungeons do Yo. Cada uma delas serviu para ele aprender a usar as suas novas habilidades de furtividade e ganhar alguns levels. Em uma delas, o sistema notifica que chegou a hora de fazer a troca de classe. O nome desse cara aqui é An Sang-min, e ele descobriu sozinho que o Jin-woo tinha muito mais poder do que o normal, e decidiu abordá-lo para tentar recrutá-lo para a guild Tigre Branco. Mas o Jin-woo deixou ele aterrorizado. Ele usou a furtividade para interrogar o executivo e ele suou frio de medo. No outro dia pela manhã, ele foi para fora da cidade e iniciou a missão da troca de classe. Lá dentro tem guerreiros de armadura, e eles têm todo o tipo de habilidade. Magos, furtivos, quase todas as classes. Eles são fortes e são muitos. Depois de derrotar todos eles, ele se recupera e vai para o desafio final. E é lá que ele conhece o Igris, o Cavaleiro Comandante. E aqui começa uma das melhores lutas de solo leveling. E por muito pouco ele não perdeu. Usando todas as suas habilidades em conjunto, ele conseguiu perfurar o Igris e o derrotou. E então, o verdadeiro desafio de mudança de classe começa. Vários portais se abrem e centenas de cavaleiros de armadura invadem o local. Ele chega a um nível de exaustão tão grande que começa a alucinar. E ele estava quase sendo derrotado por uma quantidade absurda de inimigos. Mas por pura sorte, ele esqueceu de fazer a missão diária de treinamento. E no último momento, ele sofreu uma penalização por esquecer e foi salvo, sendo transportado para o deserto. Lá ele tem 4 horas para lutar contra as centopeias, se recuperar e voltar para a batalha. E deu certo. Após encerrar o desafio, ele obtém a classe de Monarca das Sombras e ganha a sua habilidade mais absurda. Para estrear com estilo, ele ergue a sombra de Igris, e agora ele tem uma sombra mais poderosa do que ele mesmo no seu controle. Ao obter a habilidade de Monarca das Sombras, sua aparência mudou de novo. Dessa vez, a irmã dele mal conseguiu reconhecê-lo. Uns dias depois, Feng, o caçador Ranking S, chegou. Ele veio dos Estados Unidos para se vingar dos caçadores que estavam contra o seu irmão. E enquanto isso, Jin-woo vai participar de mais uma raid. Dessa vez, com uma amiga da sua irmã e um cara bem arrogante chamado Kim Shu. Depois de entrarem no suposto portal de Ranking C, ele ficou vermelho. E isso quer dizer que o negócio vai ficar bem sério. Lá dentro, eles se dividem em 2 grupos, o do arrogante e o do Jin-woo. Cada um vai para um lado. Ele entrega casacos para todos se protegerem do frio e começa a espancar os ursos, deixando seus companheiros em choque. Eles nem sabem o que pensar daquela demonstração de poder. E ele ganha várias sombras de urso. Já o invejoso perdeu todo o seu grupo e fugiu desesperado. Ao correr, ele encontra o outro grupo se aquecendo à volta de uma fogueira e comendo. E isso deixou ele louco de ódio. Mas Jin-woo colocou ele para dormir. Enquanto isso, os elfos de gelo aparecem e o líder diz que quer apenas os outros humanos. Jin-woo pode ir embora. A voz na mente deles não ordena que ele seja atacado. E então, ele pergunta para o elfo quem são eles. Quando ele ia responder que são criações dos monarcas, ele trava e volta alguns segundos, sendo impedido de falar. E então, Jin-woo chama suas sombras e uma verdadeira guerra começa.
Kenshu levanta da sua soneca e parte para cima do Jin-woo. Foi a pior escolha da vida dele, já que ele foi eliminado e erguido como sombra. Pela primeira vez, ele trouxe um humano de verdade para o seu exército. E na forma de sombra, ele ficou muito mais forte. Agora, ele se chama Iron. Ygritte, Iron e Jin-woo enfrentam o líder dos elfos ao mesmo tempo, mas ele é muito mais forte e habilidoso. Nem com os três ao mesmo tempo deu para vencer. Então, com a combinação de lançar a adaga no ar, puxar de volta, ataque surpresa do Iron e fogo dos magos de sombra, o líder elfo ficou encurralado pela primeira vez. E isso abriu uma brecha para Jin-woo apunhalar, e Iron finalizou pregando ele no chão. Jin-woo e Io continuam suas dungeons. E alguns dias depois, o pai de Jin-woo aparece no meio do oceano, próximo dos Estados Unidos, finalmente livre da sua prisão dentro do portal. Ele entra em um navio e nocauteia todos os tripulantes. Ele se entrega e pede para voltar para o Japão. Então ele é algemado e preso como um criminoso. Todos têm medo que ele na verdade seja um monstro disfarçado de humano. Já o Jin-woo decide entrar de novo naquela dungeon super difícil, que tem os ingredientes do Elixir da Vida, lá onde ele derrotou os Cerberus. Ali, ele precisa passar por alguns andares para chegar no seu objetivo. E então ele começa. Mas antes disso, precisamos falar de uma certa ilha. Uma ilha que existe de verdade. Há um tempo atrás, ninguém foi lá resolver a dungeon. E o portal começou a liberar monstros. Eles são insetos e estão evoluindo em uma velocidade absurda. Antes eram só formigas, mas logo começaram a nascer com asas, diferentes formas e cada vez mais fortes. Até chegar a um ponto que a ilha se tornou um local de preocupação mundial. E logo eles vão recrutar todos os caçadores ranking S possíveis para irem até essa ilha. Voltando ao Jin-woo, ele ficou uma semana cumprindo desafios e subindo os andares do castelo. São 100 andares, então é uma longa subida. Quando ele chegou ao andar número 50, ele encontrou o Rei Gigante Vermelho sentado em um trono. Ele se chama Vulcano, e é uma pena que nesse local ele não possa erguer as sombras de quase ninguém. O Ranking S arrogante que veio dos Estados Unidos foi chamado para interrogar o pai do Jin-woo, já que ele mora nos Estados Unidos e também fala japonês, ou coreano, sei lá. Mas esse interrogatório fica muito tenso quando o Fang diz que o Jin-woo já foi eliminado. Ele fez alguma coisa com o caçador Ranking S que destruiu tudo à volta. Casas, prédios, ruas e árvores. Esse único movimento deixou o cenário apocalíptico. E o caçador Ranking S, totalmente derrotado, todo ferido e sem forças, desmaiou ali mesmo. Nesse momento, Jin-woo estava no andar 75. E a comida que ele levou para fazer seus lanchinhos acabou. Até aqui, ele não enfrentou nenhuma grande dificuldade e ainda ficou mais forte subindo de nível. Depois de uma semana treinando no castelo, ele decidiu que estava na hora de receber a classificação que realmente merece, e foi fazer um exame de avaliação. No exame, a máquina não conseguiu medir o seu poder, então eles remarcaram a avaliação. A notícia se espalhou rápido, e logo quase todos os líderes de guild foram até o local para abordar o Jin-woo e chamá-lo para suas equipes. E Jin-woo decidiu ignorá-los completamente. No outro dia, ele foi participar de uma mineração, enquanto seu ranking ainda não tinha sido atualizado. E lá, ele conhece Sha-Hain, uma caçadora ranking S. Enquanto minerava para ganhar uma grana, aparecem uns caras querendo entrar no portal. E ele foi com eles. Lá dentro, eles encontram uma rede cheia de orcs vermelhos, muito mais fortes do que eles imaginavam. E ele precisa ajudar o grupo no seu modo furtivo, e ajuda sem que eles percebam. Sha-Hain é mais uma interessada no Jin-woo. Ele é o único caçador do mundo que não fede, então ela se interessou, mesmo ele sendo ranking baixo, a ponto de pegar uma picareta e entrar no portal da rede de orcs vermelhos. Enquanto isso, o grupo é levado ao líder dos orcs. Logo, Jin-woo precisa começar uma luta, para que os seus companheiros de raid não se tornem a janta dos orcs. E assim começa uma guerra entre vários orcs vermelhos e as sombras do Jin-woo. É tanta coisa que é até difícil de explicar, então fique com os melhores momentos dessa luta. Depois de uma luta insana, ele torna o chefe da dungeon o seu soldado sombra.
Ele só se esqueceu que estava todo mundo assistindo, e agora o mistério sobre os seus poderes acabou de vez. Mas alguns dias se passaram, então toda a burocracia estava pronta. Começou um tipo de coletiva de imprensa para apresentar um ator, mas ali também estava Jun-Woo para sua segunda avaliação de rank. Durante a avaliação de poder, os líderes das maiores guilds estavam esperando pelo resultado, e quando ele liberou seu poder, eles ficaram apavorados. Era uma quantidade de poder tão absurda que era maior até mesmo que a deles, que são considerados os mais fortes. Jun-Woo estava no topo dos Rank S, e mais uma vez ele esnobou os líderes das guilds. Foi direto para uma loja luxuosa de itens e comprou equipamentos anti-chamas. Com eles, ele voltou para a dungeon. Lembra daquela que ele enfrentou os Cerberus e subiu 75 andares? Agora ele vai até o final. No nível 80, ele derrota um grupo de cavaleiros elfos e faz uma refém. Ela se chama Isil, e ele vai levar ela como guia até os próximos andares. Enquanto isso, os insetos da ilha que saíram do portal e estão evoluindo estão cada vez mais habilidosos e inteligentes, e começaram a atacar os humanos das redondezas. Depois de mais alguns dias subindo andares, Jun-Woo e sua elfa de estimação chegaram ao 100º e último andar, onde estava o monarca Baran. Ele vem montado em seu dragão branco, e é uma luta muito intensa entre demônios e sombras. Ao mesmo tempo, várias guildas e caçadores de alto nível estão se reunindo. A Coreia também chamou caçadores japoneses, tudo para criar um ataque coordenado na ilha Jeju. Essa ilha existe de verdade na Coreia. A luta entre o monarca demoníaco foi absolute cinema. Veja algumas partes. Depois de derrotar o boss da Ranger Especial, ele finalmente tem tudo o que precisa para criar o Elixir da Vida e salvar a sua mãe. E ele conseguiu levantar a sombra do dragão do monarca. Agora ele tem um voador, o dragão Kaisel. E também ganhou a habilidade de trocar de lugar com qualquer uma das suas sombras. Rapidamente, ele vai até o hospital e dá para a mãe o Elixir da Vida e ela acorda. Todo o trabalho das suas dungeons, tudo valeu a pena até aqui, porque ela está de volta. Na semana seguinte, começa a grande missão de ir até a ilha e destruir todas as formigas. O problema é que eles tiveram tanto tempo para evoluir que desenvolveram um ser supremo. Uma formiga superior a qualquer ranking S catalogado. Esse ser aparece em um instante e começa a arrebentar com todo o tipo de caçador ranking S. Ele destrói como se não fosse nada. A rainha das formigas criou um soldado máximo perfeito. E ele foi direto para os mais fortes e tratou eles como lixo. Jogou de um lado para o outro. Deu uma verdadeira surra neles e os deixou de joelhos ou inconscientes. Os que sobreviveram estão muito humilhados. Era um poder que eles não estavam preparados para lidar. No último momento, Jun-Woo, que tinha plantado suas sombras neles, decide aparecer. E essa é a batalha que deixou os Ranking S apavorados. Ele mostrou que já tinha abandonado a raça humana e se tornado algo superior. Os Rank S mal conseguiam acompanhar a velocidade da batalha com seus próprios olhos. Nenhum caçador jamais poderia ter lutado dessa forma. E é claro que ele não poderia perder a oportunidade de erguer a sombra de Beru, o rei das formigas. A única sombra poderosa o suficiente para conseguir falar. E assim, ele atingiu o level 100, com os atributos assim: Força, 239 mais 55. Agilidade, 235 mais 70. Percepção, 207 mais 55. Vitalidade, 211 mais 55. E inteligência, 240 mais 55. Uns dias depois, Jun-Woo estava no trânsito e um portal abriu no meio do caminho. Logo, gerou um grande engarrafamento e ele, para resolver a situação, entrou no portal. Automaticamente, aquele se tornou um portal vermelho. E assim, terminou a segunda temporada do anime, que é o que temos até o momento da produção desse vídeo. A partir de agora, vamos para a história do manhwa. Jun-Woo é celebrado como o herói por alguns por ter sido o único motivo de sucesso na missão da ilha, mas também é detestado por outros por ter demorado a chegar.
Depois de derrotar o Rei das Formigas ao vivo na TV, ele é reconhecido como um dos caçadores mais poderosos que existem. Os feitos de Jin-Woo chamaram a atenção de outras guilds ao redor do mundo, que agora querem o WhatsApp dele. E por causa disso, ele foi convidado para ir aos Estados Unidos e recebe uma promessa de uma posição entre as guilds mais poderosas do mundo. Em troca, eles oferecem a chance de ser despertado de novo. Isso faria ele ganhar mais poder, através dos poderes da famosa Norma Shellner. Ela tem a capacidade de aumentar o poder dos outros caçadores, principalmente os Rank S. Antes dela despertar os seus poderes, ela trabalhava como vidente, e ao despertar, adquiriu suas habilidades super raras. Apesar de ter essas habilidades, ela não é uma caçadora. Norma tem a habilidade de aumentar intencionalmente o poder de um caçador acima do limite natural, cerca de 20 a 30% a mais. Apesar disso, essa habilidade possui algumas limitações. Esse despertar forçado é lento e pode durar meses. Enquanto ele está acontecendo, a mana dela vai sendo drenada. E isso limita o uso do poder para apenas 3 a 4 caçadores por ano. Norma também consegue prever o futuro, de forma limitada, por meio de sonhos e visões. Jin-Woo encontra a Aprimoradora, mas quando Norma tenta usar o seu poder de aprimoramento nele, ela falha pela primeira vez. Sem nada mais para fazer, Jin-Woo retorna à Coreia e funda a sua própria guild, chamada de Guild Ajin. Esse nome é uma homenagem ao nome da sua irmã mais nova. De alguma forma, em coreano, isso faz sentido. A guild rapidamente se torna a mais poderosa da Coreia. Mas diferente das outras grandes guilds de outros países, ela só tem 3 membros oficiais. Com o exército de sombras do Jin-Woo, a guild supera todas as outras em força e tamanho, tornando-se a guild mais forte do mundo. O principal motivo de Jin-Woo criar a sua própria guild era poder acessar as dungeons sozinho, sem restrições de grupo e sem as regras impostas pela Associação dos Caçadores. Cha Hae-in, visivelmente interessada no líder da guild, decide entrar para ficar mais próxima dele, mas Jin-Woo a recusa. Ele perdeu uma grande oportunidade. Alguns dias depois, a escola onde a irmãzinha dele estuda é invadida por orcs. Eles invadiram a escola depois de um portal se abrir ali, causando destruição e tirando a vida de muitos estudantes. Ela está entre os alunos que ficaram presos no prédio. No momento em que um orc está prestes a atacar, o soldado sombra de Jin-Woo aparece e a protege. Um imenso portão aparece no coração do Japão, e os caçadores mais poderosos do mundo são convocados para tentar selá-lo. Enquanto isso, Jin-Woo está cada vez mais intrigado com os poderes que conquistou. Ele retorna então à dupla raid de Ashbourne. Lá ele quer descobrir a verdade por trás das suas habilidades. Voltar àquela dungeon significa ver novamente aquelas estátuas e as regras estranhas. Mesmo depois de tantos monstros ao longo da história, nada supera o terror daqueles titãs de pedra. Lá dentro, Jin-Woo encontra o Arquiteto. Ele é o chefe oculto da masmorra e moderador do sistema. Ele se apresenta como uma estátua de pedra gigantesca, parecida com um anjo encapuzado. Seus olhos brilham vermelho, e ele possuía uma pedra roxa alongada no centro da testa, uma risadinha estranha e tão macabro quanto a estátua do Ser Absoluto. Depois de ser atingido por Jin-Woo, uma parte da máscara do arquiteto se quebra, revelando seu verdadeiro rosto. Pele azulada, olhos azuis claros e marcas escuras. O arquiteto tem um enorme desprezo pela humanidade, e isso fica claro quando ele se desespera, quando ele percebe que o Jin-Woo está vencendo. Ele havia trazido o Jin-Woo de volta, apenas para que Ashbourne pudesse usá-lo como receptáculo, e assim usar um corpo humano para descer ao mundo humano, conforme sempre foi planejado. O arquiteto decidiu testar Jin-Woo, colocando ele para lutar com várias das suas marionetes, incluindo a própria estátua do Ser Absoluto. Quando Jin-Woo derrota todas, o arquiteto se revela como o teste final e lança uma missão urgente. Se Jin-Woo não completasse o desafio em 10 minutos, ele morreria. Apesar de estar em desvantagem no início, Jin-Woo consegue vencer o arquiteto e ainda sobra algum tempo. É aí que ele descobre a verdadeira origem daquele mundo e sobre os governantes que destruíram o Ser Absoluto para tomar o poder. A história que já vimos, de que o universo começou com luz e trevas,
O Ser Absoluto criou os emissários de Deus, os governantes, os seres de luz e bondade, e também criou os soberanos, conhecidos como monarcas, nascidos das trevas. Por isso, o arquiteto criou o sistema, com o objetivo de dar ao monarca das sombras um recipiente perfeito, para que ele pudesse habitar em um corpo físico. Mas Jin-Woo não aceitaria simplesmente se tornar um receptáculo sem vontade para outra entidade. Ele decide lutar pela sua própria existência, contra o arquiteto e assumir o controle do próprio destino. O arquiteto só consegue gritar de ódio enquanto Jin-Woo o derrota e o destrói. Enquanto isso, lembra do portal que apareceu no Japão? Enormes gigantes saem de dentro dele, invadem a cidade e começam a destruir tudo pela frente. Esses monstros têm nível de poder compatível com boss de portais A. Eles são tão fortes que conseguem enfrentar e até derrotar caçadores de ranking S. Quer dizer que nem mesmo a equipe de elite conseguiu segurar a ameaça. Por isso, Jin-Woo teve que entrar em ação e derrotar o mestre dos gigantes. E depois entrar no portão para encontrar Legia, o verdadeiro líder dos gigantes. Ele era um monstro bem inteligente e quase convenceu o Jin-Woo a libertá-lo da sua prisão. Conhecido como o Monarca da Origem, Legia revelou para Jin-Woo a verdade sobre a origem dos portais e avisou sobre uma guerra iminente entre governantes e monarcas. Ele contou que os portais foram criados para expor a humanidade a uma grande quantidade de mana. Com isso, a humanidade estaria preparada para suportar o impacto da guerra. Ao mesmo tempo, os governantes escolheram 7 humanos para receber os seus poderes, tornando-se os caçadores mais poderosos do mundo. Mas, como ainda não sabiam se Ashborn estava do lado deles ou dos monarcas, os governantes decidiram não arriscar e deram a um dos seus escolhidos a missão de eliminar o próximo monarca das sombras. O escolhido foi Thomas. Ele também contou que estava acorrentado e preso dentro do portal pelos próprios governantes, mas jurou lutar ao lado de Jin-Woo na próxima guerra. E também explicou que o Jin-Woo não conseguiria transformá-lo em um soldado sombra, pois ele era um ser espiritual e não tinha um corpo físico real. Mas não era o dia de sorte dele. Jin-Woo não foi inocente de acreditar nas suas palavras, e quando ele percebe que foi descoberto, tenta atacar, mas ele desvia de todos os golpes e passa a faca com gosto, fazendo o monarca se tornar picadinho, e assim encerrando o portal. Aqui, a aura do Jin-Woo muda novamente, de tom azul para um roxo profundo. Agora, Jin-Woo está participando da Conferência Internacional das Guilds, onde ele decide compartilhar todas as suas descobertas com os líderes de outras guilds pelo mundo. Ele viaja aos Estados Unidos e participa desse encontro. Muitos, na verdade, têm medo dele, mas sabem que não tem escolha a não ser aceitar o seu poder, já que ele representa a única chance real de vitória. Jin-Ho foi sequestrado e levado para uma fábrica abandonada nos arredores da cidade, mas Jin-Ho percebe graças a seus soldados sombra e se teleporta até o local. Mesmo claramente em desvantagem, Fang se recusa a recuar e tenta atacar o Jin-Woo. Ele quer vingança a qualquer custo, mas os seus ataques são inúteis, e o Jin-Woo o derrota sem dificuldades. No meio da luta, Thomas chega e ordena que Jin-Woo solte sua presa, mas ele só joga o caçador Rank S pro lado para brincar com ele depois. Esse tomou um sacode do pai e agora do filho. Ele luta com o Thomas e travam uma luta brutal, mas é claro que ele vence a luta. Depois, ele elimina o Fang e o transforma em um soldado sombra, chamando ele de Gred. Enquanto isso, os monarcas dão início ao confronto direto com os governantes. E assim, enquanto uma parte da história se encerra, outra começa. Os monarcas iniciam uma caçada aos recipientes dos governantes, eliminando um a um. Ashborn sempre buscou a paz e estava cansado da guerra interminável entre monarcas e governantes. Por isso, decidiu confiar suas ambições e poderes a um humano, na esperança de finalmente acabar com o ciclo de sangue e sofrimento. Mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Ser Absoluto, lutando em seu nome até o fim, mesmo depois de conhecer toda a verdade. Durante a batalha final contra os monarcas, Jin-Woo é derrotado pela união do Monarca de Gelo e o Monarca das Feras. É nesse momento, já próximo à sua morte, que Ashborn aparece diante de Jin-Woo e revela toda a verdade sobre os acontecimentos do passado.
Ashborn se apresenta, conta sua história, explica sua verdadeira identidade e a identidade dos inimigos, e o motivo pelo qual Jin-Woo foi escolhido para ser o seu receptáculo e o seu sucessor. Ele só foi selecionado para se tornar um jogador porque ele estava sempre à beira da morte, o que o tornou um recipiente ideal para herdar os poderes das sombras. Desde o seu primeiro contato, Jin-Woo optou ficar para trás e se sacrificar para salvar a sua equipe. Essa atitude tocou Ashborn, que buscava um sucessor digno. Quando ele termina sua longa explicação, Ashborn oferece a Jin-Woo duas escolhas: viver eternamente em um mundo de ilusão criado só para ele, ou voltar e lutar contra os monarcas. E ele escolhe lutar. Ashborn se despede, permitindo que Jin-Woo retorne à realidade, agora renascido com todo o poder do Monarca das Sombras. Enquanto isso, o pai de Jin-Woo aparece no momento exato para proteger o corpo do filho, enfrentando sozinho os monarcas. Jin-Woo então usa sua habilidade de renascimento para voltar à vida, pouco antes dos monarcas conseguirem derrotar o seu pai. Em seguida, Jin-Woo derrota o Monarca do Gelo e o Monarca das Feras. Já o pai dele, nos seus últimos momentos, pede perdão ao filho por ter sido ausente por tanto tempo, morrendo em seus braços. Com os outros monarcas fora de combate, Jin-Woo e Antares, o Monarca da Destruição, iniciam uma luta. Logo após ele ter derrotado os 3 monarcas que invadiram a Coreia, Antares descobriu que o poder do Monarca das Sombras havia voltado. A decisão de Antares foi ordenar que o seu exército de dragões se preparasse para a batalha. Como Monarca da Destruição, Antares se orgulhava do caos que causava. Sua força era tão imensa que normalmente agia com muita confiança e calma, diferente dos outros monarcas. Mas ele nutria um ódio profundo pela humanidade e estava disposto a destruí-la. Quando Jin-Woo chega ao campo de batalha, Antares ordena que seu exército de 10 milhões de dragões o cerque, acreditando que nem mesmo o Monarca das Sombras poderia enfrentar tantos inimigos ao mesmo tempo. Mas Jin-Woo contra-ataca e paralisa todos eles, inclusive o líder, e usa a troca de sombra para levar Antares até uma ilha isolada no Japão. Lá os dois começam a luta mano a mano. Mesmo assim, Antares repele cada ataque de Jin-Woo. Em determinado momento, ele pausa a luta e propõe um acordo. Ele vai poupar a vida de toda a humanidade caso Jin-Woo o ajude a destruir os outros governantes. Mas ele recusa. Eles voltam a lutar e Antares fica cada vez mais irritado com a teimosia de Jin-Woo, principalmente porque agora seus ataques não estão mais surtindo efeito. Em um verdadeiro acesso de fúria, Antares diz que vai despedaçá-lo e dar aos seus dragões. E no meio dessa arrogância, Jin-Woo acha uma brecha, aproveita e o fere gravemente. Ele finalmente foi atingido e percebe que as tropas dos governantes estão chegando pelo céu. A batalha deles distorceu tanto o espaço que permitiu a entrada dos governantes no mundo humano com sua forma original. Agora, totalmente cercado, Antares tenta um último ataque, mas é detido pelos governantes que o perfuram com suas lanças. Jin-Woo deu o golpe final, e os governantes finalmente parabenizam Jin-Woo e agradecem pela ajuda. Este é o Cálice da Reencarnação, um item que pode ser usado para voltar no tempo. Jin-Woo pede para usar o cálice, afirmando que perdeu pessoas demais dessa guerra e deseja trazê-los de volta. O desejo dele de voltar no tempo mostra sua vontade de salvar as pessoas que eram próximas a ele, como o seu próprio pai. Os governantes alertam Jin-Woo de que ao fazer isso, os monarcas serão ressuscitados, com todas as suas memórias intactas, e se ele falhar, o cálice não poderá ser usado novamente. Mesmo assim, Jin-Woo aceita o risco, e os governantes ativam o Cálice da Reencarnação pela última vez. Jin-Woo volta ao corpo de sua versão mais jovem, e passa um tempo vivendo como um estudante comum, até seguir para o vazio dimensional para enfrentar novamente os monarcas. Nessa nova linha do tempo, Jin-Woo luta contra os monarcas durante 27 anos, até enfrentar Antares uma última vez. Com todos os monarcas finalmente destruídos no vazio dimensional, a catástrofe global é evitada, e a Terra retorna a um mundo normal, livre de gigantes, monstros e caçadores. Durante todo esse tempo, apenas 2 anos se passaram no mundo real. Jin-Woo então retorna e segue com a sua vida. Muitas pessoas não sobreviveriam se tivessem se tornado caçadores,
Mas agora, as vidas delas seriam longas e felizes. E apenas os recipientes dos governantes sabem do sacrifício do Jinwoo. Algum tempo se passa. Ele se casou com Sha Hein e os dois tiveram um filho chamado Suho. Jinwoo decide treinar o seu filho, criando desafios parecidos com o sistema. Coloca Suho em situações de dungeon, obrigando ele a enfrentar o Exército Sombra. E assim ele vai evoluindo. No fim, Suho enfrenta Jinwoo, como se fosse o chefe final da dungeon. E assim se encerra a história de Solo Leveling. Não deixe de ver os outros vídeos de histórias completas em ordem cronológica aqui do canal. Temos vários resumos dos melhores animes que existem.